quinta-feira, dia 28 de outubro. Amanhã já é sexta, final de semana já está aí, né? Batendo na nossa porta. E também na próxima semana teremos feriado. Então, vai ser um final de semana diferente. Esses dias estamos tendo bastante feriados, né? Dias em que vocês podem descansar um pouquinho mais, brincar um pouquinho mais. Mas para isso é necessário realizar todas as atividades, tá certo? Não pode deixar a atividade acumulada para ir brincar, né? Para passear. Então, para que isso aconteça, para que vocês tenham, né, os dias livres, devem fazer as atividades corretamente na data que é enviada, tá certo? É um combinado que nós temos e que vocês devem cumprir, ter esse compromisso e cumprir direitinho. Então, na aula de ontem nós tivemos duas atividades, não foi? Uma atividade de língua portuguesa e uma de história. Em língua portuguesa nós iniciamos o conteúdo sobre o estudo do S, como utilizar a letra S para escrever palavras. Eu falei algumas regrinhas para vocês que vocês deveriam colocar em prática na atividade no livro, não foi? Por exemplo, sempre que for iniciar uma palavra, devemos utilizar apenas uma letra S e nunca duas. Também, ao finalizar, no final de palavras, também devemos utilizar apenas um S e nunca dois S's, né? Assim como também em palavras que a letra S tem o som de Z, nós escrevemos apenas uma letra S entre as vogais, como por exemplo em casa, né? Em casa, esse S tem o som de Z, mas quando escrevemos utilizamos apenas uma letra S e sempre entre vogais. Já quando o S tem realmente o som de S, como em pássaro, nós escrevemos dois S's, duas letras S, para ter esse som de S, pássaro. Se escrevêssemos pássaro apenas com S, ficaria diferente, ficaria pássaro, né? Ficaria errado. Então, para que seja correto, para ter realmente o som de S, devemos sempre colocar duas letras S entre vogais para ter esse som. Então, essas eram as regrinhas, né, que vocês deveriam aplicar nas atividades, na atividade da página 209, não é, do estudo do S, e agora nós vamos corrigir essa atividade, para que vocês possam conferir aí de casa se acertaram, se erraram, tirar as dúvidas que tenham ficado ainda, certo? Então vamos lá. Aqui, estudo do S. Leia as palavras e copie-as no lugar adequado. Nós temos aqui um quadro, né, com palavras e vocês deveriam separá-las aqui de acordo com as regrinhas, certo? No lugar adequado. Passear, semente, carinhoso, cores, frase, socorro, música, passageiro, saúde, assanhado, pires e freguês. Aqui as colunas são SS no começo, SS entre vogais, SS no fim, S no começo, S entre vogais e S no fim. Vocês colocaram alguma palavra no quadro aqui no lugar de SS no começo? Espero que não tenham colocado, né? E SS entre vogais? Temos sim. Assanhado, passear e passageiro. São as palavras que possuem dois S's entre vogais, né? Porque essas palavras possuem realmente o som do S, né? Assanhado, passear e passageiro. Então, assim como naquele exemplo de pássaro que eu falei para vocês, aqui é a mesma regrinha. Porque possui o som do S, nós utilizamos dois S's. SS no fim. Temos alguma palavra com SS no fim? Não temos. S no começo. Apenas um S no começo nós temos? Temos três palavras. Semente, socorro e saúde. São as palavras que possuem um S no começo. S entre vogais. Frase, carinhoso e música. Já é diferente, não é? Das palavras que possuem dois S's, que tem o som de S, como passageiro. Frase, o som é de Z.
Então, utilizamos apenas um S para ter esse som de Z. Frase, carinhoso e música. As três palavras possuem som de Z no lugar do S. E por último, S no fim. Temos pires, cores e freguês. Possuem apenas um S no fim. Então, SS no começo, nenhuma. SS entre vogais, assanhado, passear e passageiro. SS no fim, nenhuma. S no começo, semente, socorro, saúde. S entre vogais, frase, carinhoso e música. E S no fim, pires, cores e freguês. Agora responda. Alguma coluna ficou em branco? Sim, não é? Duas colunas ficaram em branco. SS no começo e SS no fim. Mas por que isso aconteceu? Por que será que essas colunas ficaram em branco, né? Que não colocamos nenhuma palavra? Porque não existem palavras que comecem com dois S's e que terminem com dois S's. Todas as palavras sempre vão começar apenas com um S e terminar também com um S e nunca dois. Então, por isso ficaram essas colunas em branco sem escrever nenhuma palavra, porque não existe palavra alguma que tenha dois S no começo ou dois S no fim, certo? Então, foi por isso. Quem respondeu dessa forma, respondeu correto, ok? Então, essa foi a atividade de língua portuguesa, falando sobre o S. Na próxima aula de língua portuguesa daremos continuidade, realizaremos mais uma atividade para reforçar esse conteúdo e para que vocês consigam aprender totalmente e não fique nenhuma dúvida, tá certo? Então, agora vamos corrigir a atividade de história. Em história nós estamos falando sobre as escolas, não é? As escolas do passado, a história das escolas. E ontem nós lemos um texto que fala sobre uma professora muito especial, né? Essa professora que era muito educada, muito simpática, carinhosa, amorosa, preocupada com seus alunos. E esse texto foi escrito por um aluno dela, falando como era essa professora, quais eram as qualidades dela. E na página 200, tinha algumas questões que deveriam ser respondidas após a leitura desse texto, mostrando como você compreendeu, se você compreendeu realmente o que fala esse texto, não é? O que fala sobre essa professora. Então vamos ver aqui na página 200. Você leu o texto com atenção? Responda. Quem é o autor do texto? O nome do autor de texto sempre fica, olha, no final aqui, tá vendo? No rodapé das páginas. Então, sempre que você lê um texto, procure no final aqui da página, que vai ter o nome do autor, de quem escreveu. E esse texto, quem escreveu foi Viriato Correia. O nome do autor é Viriato Correia. O autor se lembra de uma professora de quem gostava muito. Quem era ela? No texto fala o nome dessa professora, não é? Que era a Dona Janoca. Um nome diferente, não é? Mas era o nome dessa professora tão querida por Viriato, que era a Dona Janoca. Como era a professora do menino? Copie as palavras que indicam as qualidades dessa professora. Ela era triste ou simpática? Ela era simpática, né? Então, você deveria copiar aqui na linha simpática. Ela era delicada ou brava? Viriato fala no texto que ela era delicada, né? Em momento algum ele fala que ela era brava. Então, essa professora era delicada. Entusiasmada ou desanimada? Ela era entusiasmada, né? Ela era feliz, ela era animada, alegre. Então, ela era entusiasmada. Feliz ou infeliz? Ela era feliz, né?
Então, as qualidades dela são simpática, delicada, entusiasmada e feliz. Aqui na letra D, você deveria fazer uma descrição da professora usando essas palavras que você escolheu. Falar sobre ela, não é? Por exemplo, a professora, Janoca, era uma professora simpática, muito delicada, era entusiasmada e também muito feliz. Então, aqui é uma descrição dessa professora utilizando essas palavras aqui que falam as qualidades dela. Em sua opinião, a professora gostava ou não da sua profissão? Por quê? Ao ler esse texto, ao ver tudo que Viriato fala dessa professora, sobre tantas qualidades que ela possui, não é? Sobre o trabalho dela como era. Em sua opinião, ela gostava dessa profissão, de ser professora? Ela gostava, não é? Porque fala que ela era uma professora muito dedicada, muito carinhosa, com seus alunos. Ela ia visitar os alunos quando adoeciam, convencia os pais, não é, a manter os alunos na escola quando eles queriam, retirar as crianças, deixar em casa. Ele explicava a importância de estudar. Então, isso mostra que ela gostava sim da sua profissão. Ela gostava de ser professora. Por último, de qual atitude da professora você gostou mais? Por quê? De todas as atitudes dela, de tudo que fala sobre ela nesse texto, qual atitude mais chamou sua atenção? Qual você mais gostou e por quê? Essa era a última pergunta que você deveria responder aqui. Qual foi a atitude que mais chamou sua atenção? Que você gostou, que você admirou? Você deveria escolher uma dessas atitudes, dizer aqui e explicar por que você gostou dessa atitude dela, certo? Então, a atividade foi essas perguntas sobre essa professora tão legal, tão amorosa, não é? E vocês deveriam responder de acordo com a leitura do texto, certo? Então, nós concluímos também a correção de história, concluímos as duas correções, tanto de língua portuguesa quanto de história. Então, essa parte já estamos finalizando aqui agora para iniciar a nossa atividade de matemática. Na aula de ontem, eu falei para vocês que iniciaremos hoje, o assunto sobre subtração com reserva. Porém, ou com reserva ou com reagrupamento. Mas, como eu reparei que alguns ainda ficaram com dúvidas, na adição com reagrupamento, alguns ainda não conseguiram responder com autonomia as continhas de adição, os probleminhas, eu resolvi fazer diferente. Hoje vamos realizar mais uma atividade sobre adição com reagrupamento para reforçar esse conteúdo, para aqueles que ficaram com dificuldades, com dúvidas, tirarem essas dúvidas, conseguir praticar um pouco mais, para assim passarmos para o outro conteúdo. Porque não adianta para adiantar para subtração, sendo que em adição, que foi o primeiro conteúdo, ainda restaram dúvidas. Alunos ainda ficaram com dificuldades para solucionar. Então, hoje nós vamos realizar mais uma atividade com adição, com reagrupamento, para depois passarmos para a subtração, certo? Então, a atividade de hoje vai ser no caderno, tá ok? A prova vai enviar para vocês as questões, para que vocês copiem os cadernos e respondam. Lembrando que sempre que tiver atividade no caderno, começar com o cabeçalho, nome da escola, data, nome do aluno, série, professor e de que é a atividade, qual é a disciplina. Depois começa a copiar as questões. Lembrando de copiar sempre com letra legível, letras que possam ser compreendidas tanto por mim quanto por vocês também. Porque no momento que você for revisar, for estudar para realizar as atividades avaliativas, se tiver uma atividade desorganizada, você mesmo não vai conseguir entender o que está escrito. Então é importante manter essa organização, as letrinhas bem organizadas, bem organizada toda essa atividade. Fazer tudo com capricho e com dedicação. Então, eu vou ler para vocês aqui as questões, certo? Para que vocês possam responder aí de casa. Do número 1 ao número 4 são probleminhas de adição. O primeiro probleminha é: num lago há 36 patinhos amarelos e 28 patinhos brancos.
Quantos patinhos há no total? Para realizar aqui essa soma, você vai fazer aquele quadro, não é, de ordem, dezena e unidade, deixando o espaço do reagrupamento, como a Pro sempre dá o exemplo aqui no quadro, não é? E assim realizar a continha. Vou fazer aqui, não é, para reforçar, para que vocês lembrem. Dezena, unidade, certo? Num lago há 36 patinhos amarelos. 3 no lugar de dezena, 6 no lugar de unidade. E 28 patinhos brancos. 2 no lugar de dezena e 8 no de unidade. E aqui em cima deixe-se o espaço, não é, para colocar o número reserva, que vai ser reagrupado no lugar de dezena, certo? Número 2. Para o aniversário de Laura, mamãe fez 25 empadinhas e 18 coxinhas. Quantos salgadinhos mamãe fez? 25 empadinhas e 18 coxinhas. Vocês vão somar aí e descobrir quantos salgados ela fez no total. Número 3. Papai comprou 45 bolas de gude para Roberto e 27 bolas de gude para Gustavo. Quantas bolas de gude papai comprou? 4. Na estante há 2 dezenas e 6 unidades de livros de língua portuguesa e 2 dezenas e 8 unidades de livros de matemática. Ao todo, quantos livros há na estante? Aqui já entra, não é, a questão de dezena e unidade. Então, vocês vão ter que identificar qual é a quantidade aqui, né, que está sendo citada. 2 dezenas e 6 unidades. Em uma dezena, nós temos 10 unidades. E em 2 dezenas, quantas nós temos? Vocês vão descobrir e realizar a soma. 2 dezenas e 6 unidades, mais 2 dezenas e 8 unidades. E o número 5. Calcule o resultado de cada operação. Aqui nós vamos realizar, não é, continhas como essa. Você vai receber aí as continhas já montadas, mas você vai ter que repassar isso para o caderno, certo? Copiar tudo direitinho, dessa forma, utilizando o quadro de ordem, não é? E depois solucionar essas continhas, ok? Essas operações. Então, são algumas que vocês vão receber e copiar nos cadernos e responder, certo? Então, essa é a atividade de hoje, atividade de matemática. Assim que vocês concluírem, nós vamos passar para o próximo conteúdo de subtração com reagrupamento, certo? Então, aproveitem para tirar as dúvidas. Se não conseguirem, me manda mensagem, me manda áudio. Pro, eu tô com dúvida ainda, eu não consegui resolver. Me ajuda para que assim vocês consigam compreender essa parte de adição com reagrupamento e possam iniciar um novo conteúdo de subtração, certo? Então, estamos encerrando aqui mais uma aula. Amanhã estaremos de volta para realizar a correção dessa atividade e realizar mais uma tarefinha, certo? Então, tenham todos um excelente dia e até amanhã. Tchau, tchau!